Hein, seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral. E hoje, para mais uma prévia da partida, o quadro mais zicador da história do Fluminense, porque todas as vezes que eu fiz o Fluminense não ganhou, mas na semana passada ficou provado de que a culpa não era do quadro, porque eu não fiz contra o Atlético Paranaense e o Fluminense também não ganhou. Ou seja, talvez o problema esteja com o treinador, jogadores, etc. Mas aqui a gente fala mais do time adversário e eu recebo uma que é sempre muito elogiada nos comentários quando participa, Thaís Lemos, do canal Glória e Tradição do Fortaleza. Thaís, antes até de você já fazer suas considerações iniciais, eu já deixo uma pergunta. Por que vocês perderam pro Botafogo? Eu quero só começar com isso, assim, entender como é que vocês emendam 5 vitórias seguidas e perdem pro Botafogo. O que aconteceu? Você começou subindo o sarrafo aí, porque a pergunta já é muito difícil. Primeiro, dar um salve aí para todo mundo que está acompanhando aqui no Raiz Tricolor. Um prazer enorme estar aqui novamente. Obrigada pelo convite, Gabriel. E, cara, esse jogo contra o Botafogo, ele era a nossa maior expectativa em cima dessa sequência, né? Porque era um time que a gente atribuía a derrota do primeiro turno a uma expulsão. A gente teve um zagueiro expulso e depois daquilo perdemos o controle do jogo. Então a gente falava, não, em casa, depois de 5 vitórias, com casa cheia, mais de 50 mil pessoas no estádio, não é possível que a gente não consiga somar 3 pontos contra o Botafogo. E assim, eu acho, particularmente, que o Botafogo fez uma boa partida, nos parâmetros da campanha que o Botafogo vem fazendo esse ano, em 2022. O Fortaleza fez uma péssima partida, foi a sua pior partida do retorno, disparadamente. Eu vi muitos torcedores falando de salto alto, de soberba, entrou já achando que ia ganhar, e eu nem acho que foi isso não, eu acho realmente que faltou bola. O treinador ele fez ele mudou um pouco a sua formação, ele optou por um time mais ofensivo. Eu entendo a escolha por ser um jogo em casa, né, por estar com a confiança em dia, mas acabou que abrir mão daquele terceiro volante pode ter custado a gente um pouco mais de organização no meio. O Fortaleza perdeu praticamente todas as bolas altas, né? Todas as bolas, os duelos aéreos. Então, teve também o pênalti que perdeu, o Robson foi bater, Galhardo queria bater, o Robson pegou a bola, perdeu, aí é Isso nunca loucura. dá certo, né? Esse negócio de pegar o pênalti da mão do outro pra bater, isso é receita. É igual o goleiro bater em decisão também. O cara só pede pra errar. Na maioria das vezes. Felipe Alves já bateu alguma vez com vocês em decisão ou não chegou a bater? Acho que já chegou a bater. E, Mas ele fez, salvo engano, ele fez. então toda regra tem sua exceção. Eu tô dando uma olhada, Thaís, porque quando a gente se enfrentou na Copa do Brasil, foi um jogo, assim, que claramente, eu diria que dentro daquela partida, o Fortaleza mereceu se classificar. Mas é óbvio que são 2 jogos, o Fluminense estava muito melhor no primeiro jogo e fez a diferença lá. Mas já vinha essa crescente do Fortaleza, tanto que empatou e criou essa sequência invicta do Fortaleza, né? De 7 jogos. E, na verdade, foi o único empate na sequência de vitórias até essa derrota pro Botafogo. O que dentro... A gente conversou isso pra prévia do jogo na Copa do Brasil, mas o que são as grandes mudanças assim do Vojvoda pra hoje, assim? Você falou de terceiro volante. Eu lembro que quando a gente se enfrentou, eu não lembro se foi no primeiro jogo ou no segundo, vocês estavam falando sobre ter 3 zagueiros, que a torcida estava criticando, a torcida estava elogiando, enfim, que tinha uma questão disso, aí agora se fala em 3 volantes, até eu comparei as escalações aqui. Tem uma mudança ou outra, mas muito daquelas mudanças também que o Vojvoda faz, né, que do nada ele escala 2 caras que nem estava muito previsto. Quais são as principais virtudes que fizeram o Fortaleza encaixar essa sequência aí toda de vitórias e ser temido agora? Pois bem, a gente até tinha conversado de fato lá naquela troca que a gente fez antes da Copa do Brasil, e eu cheguei a te relatar que o esquema que consagrou o Vojvoda foi o 3-5-2. Foi esse esquema que levou o Fortaleza à fase de grupos da Libertadores da América. Mas esse ano ele manteve, né, a convicção, a ideia, e passou a não funcionar mais. A gente perdeu Iago Pikachu, a gente perdeu algumas coisas que poderiam estar influenciando naquilo que tinha sido o Fortaleza de 2021. O Tinga, um ídolo do clube, ele era o zagueiro pela direita absoluto, e a gente sofreu muito porque ele se lesionou sério, ele lesionou um ligamento do tornozelo,
e ficou sem ter um cara para pegar aquela posição, tomar para si e conseguir trazer para a nossa zaga confiança, segurança e equilíbrio. O que é que aconteceu para mudar tudo? Para mim, eu atribuo muito a duas coisas. A primeira delas, a janela de transferências do Fortaleza. Na época, quando a gente conversou, eu ia falar que tinha sido a melhor, que o Fortaleza tinha sido quem tinha melhor se reforçado, mas na verdade foi um dos que mais se reforçou. A questão é numérica, a gente trouxe 6 ou 7 reforços, talvez 8, se eu for contar aqui. Nem sempre são reforços, 6 contratações, né? Que é aquele negócio, né? Reforço, nem toda contratação é reforço. Perdão. Mas aí calhou diferentemente da janela de meio de ano de 2021, esse ano o Fortaleza acertou. Porque 3 das contratações vieram e se tornaram de pronto titulares absolutos. A gente brinca que o Brits, que é o nosso atual lateral direito, que inclusive já saiu aí na seleção do campeonato, que as redes sociais do Brasileirão costuma postar, o Brits, ele praticamente saiu do aeroporto para jogar bola, porque não teve nenhuma partida, ele entrou na primeira partida que o Fortaleza disputou após a chegada dele. E eu acho que o Brits foi imprescindível para a nossa retomada. Por quê, Thaís? Porque a gente deixou de jogar no 3-5-2. Esse é o segundo ponto que eu atribuo à virada de chave do Fortaleza nesse campeonato. O Vojvoda, ele conseguiu, ele teve a humildade, depois de muito tempo, depois de bater na pedra várias vezes, a torcida cobrando, ele sendo chamado de burro no estádio, chegou um nível assim de pressão absurda. Ele abriu mão dessa convicção e optou por fazer uma linha de 4. Agora o Fortaleza joga com 2 laterais, Juninho Capixaba pela esquerda, ele acabou puxando um pouco mais o Capixaba, que tem um ímpeto ofensivo muito grande, né? Era o Iago Pikachu canhoto, né? Era quase exato. Era o ala meia, pela né? esquerda. Ele era o ala, ele era exatamente, você foi ótimo. Ele era o Pikachu do lado esquerdo. A posição que foi do Crispim no ano passado, por exemplo. O Capixaba chegou e tomou para si. Só que o Capixaba vinha tendo problemas defensivos, né? E ele também cresceu nesse suporte defensivo, nessa recomposição. Ele vem evoluindo e, para mim, é um jogador muito importante no esquema. Então, o Vojvoda optou por um esquema com 4 jogadores, uma linha defensiva de 4. A gente teve a mudança de goleiro. O nosso goleiro, então, Marcelo Boeck, vinha falhando sistematicamente. Ele tem uma posição de ídolo no clube. Então, tirar a titularidade dele não era uma coisa fácil, mas, graças a Deus, Fernando Miguel recuperou a posição e eu também atribuo a ele essa recuperação. Do meio para frente, o que foi que mudou, Gabriel? Mudou que a gente trouxe Lucas Sacha, que junto a Hércules e Zé Wellison, que eram os nossos 2 zagueiros titulares, vem sendo... Volantes, né? Perdão, exatamente. Volantes titulares, ele vem sendo mais aproveitado, né? Porque quando ele chegou, os 2 titulares estavam machucados. Então ele também, tal como o Brits, foi direto para a titularidade. Então a gente está com 2 ou 3 volantes jogando por aqui, o Vojvoda substituindo um Pikachu. A gente sempre esperou pela substituição do Pikachu. Quem vem para fazer a do Pikachu? Não veio ninguém. O Vojvoda tem utilizado normalmente um volante caindo pela direita. Quando eu falo de 3 volantes, não é necessariamente 3 volantes compondo o meio, resguardando a linha de trás. São 2 volantes mais centralizados que podem atuar ali, flutuando pelo meio com mais liberdade, e um caindo pela direita. Na frente, 3 atacantes. Normalmente tem sido Moisés, Galhardo e, do outro lado, normalmente o Robson. Às vezes há uma troca. Foi o Robson, inclusive, que perdeu o pênalti. O Galhardo foi o terceiro reforço que, para mim, é titular hoje. Então, o Fortaleza acertou nas contratações, trazendo 3 caras que puderam contribuir efetivamente, diretamente, de pronto, assim que abriu a janela, e também a mudança de esquema. Eu acho que foram essas 2 coisas que viraram a nossa chave. Eu olho aqui, eu tô olhando a sequência de resultados do Fortaleza, eu vou listar do Palmeiras pra cá. Tá, ó. Sem dizer quem ganhou, quem perdeu, né? Palmeiras 0x0, Ceará 1x0, Atlético Goianiense 1x0, aí Red Bull Bragantino 2x1. Santos 0x0, Fluminense 0x1, 1x0, Cuiabá 1x0, Ceará 1x0, e eu pulei o do Internacional, que foi aquele jogo maluco de um expulso, o Internacional se mandando, que foi 3x0. Ceará 1x0, Corinthians 1x0, São Paulo 1x0. E aí eu pulei o do Fluminense, que foi 2x2. Por que eu pulei o do Internacional? Porque foi um jogo atípico.
Mas o meu ponto é o seguinte, os jogos do Fortaleza têm pouquíssimos gols, no geral. Tirando do Fluminense, porque o Fluminense é o inverso. Os jogos do Fluminense têm tido, assim, casas de apostas têm ficado malucas com apostas acima de Over 2, 3 gols. 2,5. Não, tá num nível inacreditável. Só que aí o Fortaleza faz jogos, poucos jogos, só de poucos gols. Só que quando eu olho o jogo contra o Botafogo, isso tudo que você falou, eu vejo mais um 4-2-4 do que um 4-3-3 com 3 volantes. Foi o que você falou da mudança dos 3 volantes, né? Ele tirou, acho que o Ronald, né, que vinha jogando, o Hércules. Exato. Eu não sei se alguém tava machucado, alguma coisa. E Não, colocou o Romarinho. técnica. Foi a opção dele mesmo. Aí a dúvida é o seguinte: por que ele fez isso e o que garante que ele não vai repetir contra o Fluminense de botar, de repente, esse... óbvio, na construção dentro do campo, um jogador provavelmente veio fazer um pouco mais atrás e tal, mas botar um 4-2-4 e se mandar pra frente contra o Fluminense e tentar fazer gols no Fluminense, que tem uma zaga mais frágil. Então, esse tem sido uma tônica do Fortaleza depois que a gente conseguiu voltar a pontuar, fazer poucos gols, ser mais efetivo. O problema do Fortaleza era porque a gente criava e não conseguia chutar o gol, ser efetivo, marcar lá atrás. Tinha uma fragilidade, então um time que não faz gol e leva, não tem como não ser, não tem como não estar na zona de rebaixamento, né? Aí tem um detalhezinho aqui rapidinho. Eu tô olhando aqui as derrotas do Fortaleza e realmente um time que perde no mesmo mês, assim, né? Quase na sequência. 2 partidas por 3-2 foi pro Avaí e pro Atlético Mineiro. Você percebe que o problema é muito mais defensivo do que ofensivo. Exato, exatamente. Passou muito a nossa recuperação pela nossa defesa. Esse jogo do Atlético foi uma coisa bizarra. A gente abriu 2-0 e levamos 3-2. Assim. 3 gols praticamente idênticos, com bola alçada na área e o Fortaleza procurando borboleta lá por cima. Mas voltando aqui ao que tu tinha me perguntado, o que é que garante que o Vojvoda não vai repetir a formação que perdeu para o Botafogo? Eu acho que o fato do Fluminense ser um time forte dentro do Maracanã e o Fortaleza chegar justamente como um visitante precisando pontuar. Eu imagino que o Vojvoda entenda um ponto em cima do Fluminense no Maracanã como um resultado até satisfatório diante da sequência que a gente tem. A gente vai jogar 4 jogos fora de casa. Vamos pegar Fluminense agora, Juventude, no meio tem um Flamengo aqui em Fortaleza, mas depois já joga contra Goiás e Atlético Paranaense fora os 2. Então a gente precisa fazer uma sequência fora de casa sólida. Eu acho que não vai apostar novamente numa formação com 4 atacantes, porque primeiro, não funcionou, a gente não conseguiu municiar esses atacantes. Às vezes o Galhardo tinha que vir buscar a bola lá atrás, porque não tinha quem alimentasse as chances de gol, criasse junto aos 2 volantes, que são volantes passadores, que são volantes que pisam na área, portanto, ajudam na construção. E é exatamente por isso que eu apostaria em um terceiro volante. E repito, não aquele terceiro... Porque quando a gente fala 3 volantes, vixe, vai retrancar. Não necessariamente. São 3 volantes em que o terceiro homem de meio consegue atuar pela direita, permitindo, na verdade, um jogo apoiado pelo corredor lateral direito, permitindo uma cobertura em cima do lateral que está lá atrás para defender, dando, portanto, um suporte atrás e na frente, tal como o Pikachu fazia. Eu dou graças a Deus que o Pikachu saiu, porque o nosso grande problema hoje defensivo é a lateral esquerda. Então seria muito ruim. Eu diria que com o Pikachu vocês estariam classificados na Copa do Brasil, se bobear em cima de Caio Paulista ou de Cristiano. Então, graças a Deus, Pikachu foi pro Japão, né? Se eu não me engano. Foi. A piada pronta, inclusive. Eu torço muito pro Fortaleza estar na Libertadores do ano que vem, mas confesso que estou um pouco puto com vocês por não ter permitido a nossa alegria de ver o Botafoguense desesperado com o rebaixamento. Mas tirando isso, muito obrigado, Thaís, pela presença. Vocês têm live nessa sexta, né? Exatamente. Temos uma live com uma participação super especial. A gente chamou um torcedor do Fluminense acolá para contar um pouco como é que está o momento do tricolor carioca. Gabriel Amaral estará lá conosco. Então eu convido a todo mundo que quiser ouvir um pouco mais agora a perspectiva do torcedor do Fortaleza sobre esse confronto. Chega lá no Glória e Tradição aqui no YouTube, basta procurar na busca. Reforço aqui meu agradecimento, Gabriel, por ter feito o convite. É sempre bom estar por aqui. Eu espero que a galera tenha curtido mais uma vez. Comenta aí embaixo se tiver achado bacana o conteúdo.
Nesse pedaço aqui não tem ninguém mais assistindo, não. Quando você fala bem assim, então obrigado, a pessoa, então acabou. Aí já fecha o vídeo, é normal. Abre Duvido outro, que você. próximo. Eu duvido que você tá assistindo até aqui. Comenta aqui embaixo se você estiver assistindo até o final. Fala bem assim, comenta assim, ó. Que aí quem não assistiu vai ficar. Caraca, que final épico, que final sensacional e tal. Que aí quem não assistiu até o final vai voltar. Pô, faltou É o um pedaço, pós-créditos, o pós-créditos. É, Quem perde nossa, o pós-créditos. espetacular. Enfim. Valeu, Thaís, muito obrigado. Valeu a galera Valeu, também que moçada. assistiu. Tamo Valeu. junto. A galera fala do L, viu? A galera fala É do bem L. lembrado. Então, Na última claro. vez disseram que eu tinha feito L e era uma mensagem pro Cano. Não é. L de Leão, tamo junto. Quem dê Por sinal, Fortaleza fica amanhã. aí. Germancano tá 4 jogos sem marcar, nunca ficou no Fluminense 5 jogos sem marcar. Ou seja, o print tá pronto. O print tá... Valeu.